Questões comentadas sobre a administração financeira e orçamentária da Banca Sebrasp. No que concerne ao conceito de orçamento público, aos princípios orçamentários, ao ciclo orçamentário e ao processo orçamentário, julgue os itens a seguir. Questão 1. O princípio da universalidade prevê que todas as receitas e despesas estarão incluídas na lei orçamentária pelos seus totais, sendo proibidas quaisquer deduções. Comentário. Nesta questão, a banca misturou a parte do princípio da universalidade que corresponde com a parte inicial da questão. O princípio da universalidade prevê que todas as receitas e despesas estarão incluídas na lei orçamentária pelos seus totais, e o princípio do orçamento bruto na parte final da questão, proibidas quaisquer deduções. Por isso, a questão está errada. Além disso, a doutrina diz que o princípio da universalidade e orçamento bruto surgiram na mesma época, porque os dois estão no mesmo artigo, mas a universalidade não é sinônimo de orçamento bruto. Gabarito: errado. Questão 2. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional propondo modificação no projeto de lei orçamentária anual, LOA, enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista de Orçamentos, da parte cuja alteração é proposta. Comentário. A questão está correta, de acordo com o artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Gabarito: certo. Questão 3. O orçamento, em seu conceito moderno, expressa em termos de dinheiro, para um período de tempo definido, o programa de operações do governo e os meios de financiamento desse programa. Comentário. O conceito apresentado na questão reflete a visão moderna de orçamento público, que expressa, em termos de dinheiro e para um período de tempo definido, os programas de operações do governo e os meios de financiamento desses programas. Essa definição inclui a ideia de planejamento por programas, característica do orçamento moderno, diferenciando-o do conceito antigo, que se limitava a receitas e despesas sem abordar diretamente os objetivos e ações do governo. Gabarito: certo. Questão 4. A fase de execução do ciclo orçamentário se encerra imediatamente após o final da vigência da LOA, sendo este o momento em que se inicia a fase de controle desse ciclo. Comentário. A questão foi considerada errada pela Banca Sebrasp. A justificativa para o erro está relacionada à falta de clareza sobre qual tipo de controle está sendo abordado na questão. Embora a primeira parte da afirmação esteja correta ao dizer que a fase de execução ocorre durante a vigência da LOA, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a segunda parte apresenta problemas. A fase de controle do ciclo orçamentário não se inicia apenas após o encerramento da execução orçamentária. O controle no ciclo orçamentário é contínuo e ocorre em diversas etapas, podendo ser prévio, concomitante ou posterior, conforme prevê a Lei nº 4.320 de 1964. Essa falta de especificação do tipo de controle abordado na questão gera ambiguidade. Assim, há margem para se questionar a formulação da questão e sugerir um recurso para anulação. Portanto, a questão está errada, mas a sugestão de recurso para anulação é válida devido à imprecisão conceitual sobre o controle orçamentário. Gabarito: errado. Questão 5. O encaminhamento da proposta orçamentária do TRF da 6ª Região deverá ser feito pelo presidente deste tribunal diretamente ao Poder Executivo Federal, que poderá fazer ajustes caso a referida proposta se encontre em desacordo com os limites estipulados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Comentário. A questão está errada. A proposta orçamentária do Poder Judiciário não é encaminhada diretamente por cada Tribunal Regional Federal, TRF, ao Poder Executivo Federal.
Essa atribuição cabe ao chefe do Poder Judiciário Federal, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF. O TRF da Sexta Região, assim como os demais tribunais, envia sua proposta para o STF, que consolida as propostas orçamentárias do Judiciário e as encaminha ao Executivo. Dessa forma, a afirmação da questão contraria o procedimento correto e está equivocada. Gabarito: errado. Em relação ao orçamento público no Brasil, julgue os itens subsequentes. Questão 6. O programa é o atributo da programação que promove a integração entre as áreas de planejamento e orçamento, de modo a vincular o conteúdo do Plano Plurianual, PPA, e o da LOA. Comentário: a questão está correta, conforme o comentário apresentado. O programa é, de fato, um atributo da programação orçamentária que promove a integração entre as áreas de planejamento e orçamento. Ele serve como um instrumento que vincula o conteúdo do Plano Plurianual, PPA, à Lei Orçamentária Anual, LOA, garantindo coerência entre o planejamento estratégico e a execução orçamentária. Gabarito: certo. Questão 7. Os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Comentário: a questão está errada, conforme a Constituição Federal de 1988, artigo 165, parágrafo 7º. De acordo com o dispositivo constitucional, a função de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional, é atribuída apenas aos orçamentos fiscal e de investimentos, mencionados no parágrafo 5º, inciso 1º e 2º, do mesmo artigo, e não ao orçamento da Seguridade Social. Portanto, a inclusão do orçamento da Seguridade Social torna a questão incorreta. Gabarito: errado. Questão 8. Entre as fontes de recursos autorizadas para a abertura de crédito suplementar ou especial, é possível o uso do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes de excesso de arrecadação, desde que não comprometidos. Comentário: a questão está correta, pois o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior e os recursos provenientes de excesso de arrecadação podem ser utilizados como fontes para a abertura de crédito suplementar ou especial, desde que não estejam comprometidos. Isso está em conformidade com o princípio de que as fontes precisam estar disponíveis para serem utilizadas. Gabarito: certo. Acerca da receita pública e da despesa pública, julgue os itens subsequentes. Questão 9. Na classificação programática da despesa, denomina-se atividade o instrumento utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção, à expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental. Comentário: a questão está errada, porque o aperfeiçoamento da ação governamental é uma característica atribuída a projetos e não a atividades. Atividades são operações contínuas e permanentes destinadas à manutenção ou expansão da ação governamental, mas não incluem o aperfeiçoamento, que é uma característica distintiva de projetos. Gabarito: errado. Questão 10. A classificação por fonte de recursos permite classificar as despesas de acordo com as receitas que possuem as mesmas normas de aplicação. Comentário: a questão está correta, pois a classificação por fonte de recursos é utilizada para vincular despesas às receitas que possuem as mesmas normas de aplicação, como receitas de fundos ou recursos do Tesouro. Esse entendimento está alinhado aos manuais técnicos de orçamento e à prática orçamentária. Gabarito: certo. Questão 11.
Classificam-se como receitas orçamentárias todos os ingressos de recursos durante o exercício que constituam um elemento novo para o patrimônio público, tais como a arrecadação de tributos e de rendas pelo seu patrimônio, bem como as cauções recebidas. Comentário: a questão está errada, pois as cauções possuem natureza extra-orçamentária, ou seja, não representam um elemento novo para o patrimônio público, diferentemente da arrecadação de tributos e rendas pelo patrimônio público, que são receitas orçamentárias. Gabarito: errado. Gostaria de agradecer a todos por acompanharem a resolução das questões comentadas da Banca Sebrasp. Espero que essa análise tenha sido útil para reforçar seu aprendizado e aprimorar sua preparação. O estudo contínuo e a prática são fundamentais para alcançar a aprovação, e é um prazer contribuir para a sua jornada. Continue focado, mantenha a disciplina e não desista dos seus objetivos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!